Evangelho de João, capítulo 6, 68, diz a palavra de Deus. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Até aqui, os amados podem sentar em nome de Jesus. O capítulo 6 do Evangelho de João, ele traz uma narrativa incomum. Ele marca um momento incomum, um episódio incomum no ministério de Jesus. O capítulo 6, ele marca o milagre da multiplicação de pães e peixes. Porém, não é isso que torna o capítulo 6 algo incomum. O que torna o capítulo 6 algo incomum é o discurso de Jesus após a multiplicação dos pães e peixes. Nós estamos acostumados a ouvir sobre Jesus uma palavra de amor, uma palavra de graça, uma palavra de misericórdia, uma palavra de perdão. Nós estamos acostumados a receber de Jesus uma palavra de acolhimento, uma palavra que nos abraça, uma palavra que nos renova, uma palavra que nos traz para perto dele. Porém, no capítulo 6, após multiplicar os pães e peixes, as pessoas seguem Jesus. As pessoas vão até Jesus. E Jesus, conhecendo a intenção daquelas pessoas, Jesus profere um discurso duríssimo para com aquelas pessoas. Jesus os acusa de serem interesseiros. Jesus diz que eles vão até Jesus apenas pelo pão que perece. O que eles querem na realidade é se alimentar. O que eles querem na realidade é ter as suas necessidades supridas. É a única coisa que lhes interessa. E Jesus alerta aqueles homens, dizendo que aquilo que pode alimentar é algo temporal, é algo passageiro, é algo que em breve vai acabar. E ele invoca o Antigo Testamento, ele invoca a Antiga Aliança e diz: olhe para os vossos pais no deserto. Lá eles comeram maná, mas eles morreram. O maná que eles comeram, aquilo que saciou a fome deles, não foi suficiente para dar a eles vida eterna. Eles morreram. Porém, aquele que comer do pão que eu der, esse nunca morrerá. Apontando para si, ele diz: eu sou o pão vivo que desce do céu. Ele chama para ele a atenção e ele diz: olha, não se aproximem de mim por aquilo que eu proporciono, não se aproximem de mim pelo pão que vocês têm enquanto estão na minha companhia. Se aproximem de mim por aquilo que eu represento, se aproximem de mim por aquilo que eu sou, se aproximem de mim pela minha palavra. E enquanto Jesus está proferindo essas palavras, aquelas pessoas começam a se escandalizar na mensagem de Jesus. A palavra escandalizar significa ofender. Então aquelas pessoas começam a se ofender com as palavras de Jesus. E a Bíblia Sagrada diz que aquelas pessoas dizem umas às outras: duro é esse discurso, quem pode suportar? E naquele momento aquelas pessoas perdem o interesse de ouvir Jesus. As pessoas perdem o interesse daquilo que Jesus tem a comunicar a eles. E o texto diz que eles retrocedem, que eles vão embora e não andam mais com Jesus. Às vezes nós precisamos nos atentar a algumas palavras, alguns detalhes que o texto nos registra para entendermos a ação de determinadas pessoas. Quando o texto diz que eles retrocederam e que não mais caminharam com Jesus, o texto está dizendo que aquelas pessoas continuaram acompanhando o ministério de Jesus de longe, continuaram ouvindo falar de Jesus. Após aquele evento, a atitude deles de retroceder não se restringiu àquele momento, àquele evento, mas eles retrocederam naquela hora e nunca mais voltaram a caminhar com Jesus. Uma palavra de Jesus, um discurso de Jesus, ofendeu aquelas pessoas, e a partir daquele momento, eles não quiseram mais caminhar
com Jesus. Aí você diz para mim, pastor, mas isso não é incomum. Jesus, ele teve discursos duríssimos. Jesus, ele proferiu discursos duríssimos. É verdade. Em alguns momentos Jesus falou de forma dura, enérgica, mas geralmente Jesus falava dessa forma com os fariseus, com os religiosos. Com o povo não. A mensagem de Jesus para o povo era uma mensagem diferente. Porém, naquela hora, Jesus chama aquelas pessoas à racionalidade. Naquela hora Jesus chama aquelas pessoas para tomarem uma decisão. E naquela hora foi o momento da decisão delas. Ou caminham com Jesus, conhecendo Jesus como Ele é, ou desistem de Jesus. E diante daquele cenário, as pessoas retrocedendo, as pessoas indo embora, Jesus se vira para os seus discípulos, para os seus apóstolos e pergunta: vocês querem ir também? E Pedro, tinha que ser Pedro. Pedro toma a palavra e diz: para onde iremos, Senhor? Tu tens as palavras de vida eterna. Para onde iremos? Aliás, Pedro não diz para onde iremos. Pedro diz: para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. É curioso Pedro dizer para onde iremos, ou para quem iremos. Só tu tens as palavras de vida eterna. Porque Pedro naquele momento não se refere a um ambiente. Pedro não se refere a um lugar. Pedro não se refere a uma crença. Pedro não se refere a uma religião. Pedro se refere a uma pessoa. Para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Não dá para buscar em qualquer outro. Não dá para buscar em Siddhartha Gautama, que já havia passado. Não dá para buscar em Confúcio, que já havia passado. Não dá para buscar nos filósofos gregos que haviam passado. Não. Para quem iremos? Quem nos traz a palavra que tu nos traz? Quem nos coloca a fé que tu colocas? Quem traz a mensagem que tu comunicas? Quem promete a nós o que tu prometes? Em quem podemos confiar tanto quanto confiamos em ti? Porque confiavam nele. Porque não apenas ouviam, mas porque viam. Jesus, o ministério dele não se restringia a discurso, mas a obras, a ação, a atitude. Pedro conhecia as palavras de Jesus. Pedro presenciou inúmeros casos, inúmeras ocasiões, onde Jesus proferiu a sua palavra. E proferindo a sua palavra, Pedro viu milagres acontecerem. Pedro viu curas se realizarem. Pedro viu pessoas serem libertas. Pedro conhecia o poder da palavra. Pedro viu quando chegando em sua casa, após encontrar-se com Jesus, a sua sogra estava acamada com febre. E Pedro viu quando Jesus foi e tocou nela. E com certeza Jesus falou alguma coisa para aquela mulher. E aquela mulher foi curada. A febre foi embora, o milagre aconteceu. Pedro conhecia o poder das palavras de Jesus. Por isso disse Pedro: para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro conhecia as palavras dele. E nós conhecemos a sua palavra. E nós identificamos a sua palavra. E nós discernimos a sua palavra. Nós discernimos quando ele está falando. Pedro sabia, Pedro conhecia. Precisa ser clara aos nossos ouvidos a sua voz. Precisa ser límpida aos nossos ouvidos e ao nosso coração a sua palavra. Pedro conhecia a sua palavra não apenas por aquilo que ele viu Jesus falar e fazer, mas pelo que Jesus fez na própria vida de Pedro. Pedro era um homem indomável, mas a palavra de Jesus o domou. Pedro era um homem rude. Pedro era um homem duro.
Pedro era um homem ignorante. Pedro era um homem carnal. Pedro era um homem violento. Mas aos poucos, a palavra de Jesus transformou ele. E foi isso que Jesus disse em João capítulo 15, versículo 3: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho anunciado. Para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro teve essa compreensão e nós temos tido essa compreensão. Em qual grupo você está? A qual grupo você pertence? Ao grupo dos que se ofendem com a sua palavra, ou no grupo dos que são salvos pela sua palavra, ou no grupo daqueles que recebem vida eterna através da sua palavra? A que grupo você pertence? A sua reação diante da palavra de Deus é que determina a que grupo você pertence. Quando as pessoas começam a ir embora, Jesus disse: eu sei que há entre vós descrentes. E o texto prossegue a narrativa e diz: e Jesus bem sabia aqueles que nele criam. Quando o texto diz que Jesus, se direcionando a eles, disse: há entre vós descrentes, fica claro para nós porque alguns retrocederam. Fica claro para nós porque alguns voltaram, porque alguns desistiram, porque não eram crentes, porque não criam. E os descrentes sempre vão recuar diante da palavra. Os descrentes sempre vão retroceder diante da palavra. Os descrentes sempre vão ficar pelo caminho. Vão comer pão, vão comer peixe, vão cantar, vão orar, vão seguir Jesus por um tempo, mas chegará a hora que os descrentes vão retroceder. É inevitável. E Jesus disse: há no meio de vós descrentes. E os descrentes não suportam a sua palavra. Os descrentes são seletivos. A palavra serve enquanto ela fala aquilo que me agrada. Quando a palavra desagrada a mim, ela se torna descartável. Ela pode ser rejeitada. Ela não precisa ser recebida, ela não precisa ser aplicada na minha vida. E Jesus sempre direcionou a sua palavra a pessoas específicas, as quais ele sabia o resultado que essa palavra iria ocasionar em cada pessoa. Para os fariseus, certa vez, Jesus disse: nenhum sinal vereis, mas, porém, entretanto e todavia. Para Bartimeu, Jesus disse: o que queres que eu te faça? Para os fariseus não tinha nada, mas para Bartimeu tem diante dele a oportunidade, a possibilidade de dizer para ele: eu quero que o Senhor me cure, eu quero que o Senhor me dê vida, eu quero que o Senhor me dê a visão, eu quero voltar a ver, eu quero ter o privilégio de enxergar mais uma vez. Para os judeus, certa vez Jesus disse: vós morrereis nos vossos pecados. Porém, para Marta, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Tudo depende de como recebemos essa palavra. Tudo depende de que tipo de receptáculo somos nós. Se alguns morrerão nos seus pecados, outros receberão dele essa palavra: eu sou a ressurreição e a vida. De Judas, Jesus disse: este é o filho da perdição. De Paulo ele disse: és para mim um vaso escolhido. Quem você é? Como você se enxerga? Como você se encontra no reino? Para Herodes, Jesus disse: este é uma raposa. Mas para Natanael, Jesus disse: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. O que é que você está ouvindo dele? Que tipo de palavra ele está direcionando ao seu coração?
Que tipo de mensagem Ele está enviando para você? Como você recebe a sua palavra e que tipo de efeito essa palavra causa em você? Jesus disse: o homem não vive apenas de pão, mas o homem vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que sustenta o cristão não são os milagres. Milagre não sustenta ninguém. O que sustenta o cristão não é a provisão dele. O que sustenta o cristão não é o acolhimento da igreja. O que sustenta o cristão não é o calor humano entre irmãos. Tudo isso ajuda, mas nada disso sustenta. A única coisa que sustenta o cristão, a única coisa que sustenta o homem ou a mulher na presença de Deus é a sua palavra. Única e exclusivamente a sua palavra. O homem não vive só de pão, mas de toda a palavra de Deus. E todas as pessoas que receberam de Jesus uma palavra, essa palavra causou algo na vida dessas pessoas, benéfico ou maléfico, bom ou ruim. Para a mulher samaritana, quando encontrou-se com ela, as palavras de Jesus trouxeram a ela paz, trouxeram a ela salvação e trouxeram ao seu povo salvação. Quando ao meio-dia Jesus encontra-se com aquela mulher e começa a dialogar com aquela mulher e diz: mulher, se tu soubesse quem te pede, tu lhe pedirias e ele te daria a água da vida. E ela diz: dá-me, Senhor, e assim não terei mais necessidade de vir aqui buscar água. Aquela mulher recebeu as palavras de Jesus como água cristalina, como água fresca que refrescou a sua alma. E aquilo mudou a história daquela mulher, aquilo mudou a história daquele povo, aquilo mudou a história daquela cidade. Você percebe o poder que tem a sua palavra? A sua palavra tem poder para transformar você também. A sua palavra tem poder para transformar a sua vida, a sua história, o seu ambiente onde você está também. Para a mulher adúltera, a palavra de Jesus foi: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condena? E ao responder ela: ninguém, Senhor, ele prosseguiu e disse: eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Eu também não te condeno. A palavra dele para você: eu também não te condeno. Eu não vim aqui para isso. Eu não vim aqui para te condenar. Eu vim aqui para te estender a mão. Eu não vim aqui para te julgar. Eu vim aqui para te salvar. Eu vim aqui para restaurar a tua vida. Eu vim aqui para mudar a tua vida. Aquela mulher, talvez sem entender nada do que estava acontecendo, porque a morte era certa, ao receber de Jesus essa palavra: vai, ela foi, ela seguiu a sua vida. Mas a vida daquela mulher, embora a Bíblia não narre mais nada do que aconteceu na vida daquela mulher, com absoluta certeza nunca mais foi a mesma. Aquela mulher teve a sua vida transformada por causa da palavra de Jesus. E não só transformada, mas ela teve a sua vida salva. Jesus salvou aquela mulher em duas situações. As palavras de Jesus. Primeiro, salvou ela da morte, pois seria certa a sua morte por apedrejamento. Ela morreria apedrejada. E em segunda instância, a palavra de Jesus salvou a alma daquela mulher. A obra, para ser completa, ela tem que salvar o corpo e a alma. O maior objetivo dele é salvar a nossa alma. Por isso a sua palavra tem que entrar na nossa vida com poder, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. E entrando na nossa vida com poder, como espada afiada dos dois lados, como espada que vai até a divisão da alma e do espírito, ela nos salvará. Do contrário,
nossa vida permanecerá na mesma situação em que ela está. A Bíblia Sagrada diz que certa vez Jesus, ele foi para uma outra região, a região conhecida como Decápolis. E na região de Decápolis, Decápolis significa 10 cidades, um conjunto de 10 cidades. E em Decápolis, ele vai a uma cidade específica, chamada Gadara. Chegando em Gadara, ele encontra-se com um homem que era possesso por demônios, por uma legião. E ao encontrar-se com aquele homem possesso por demônios, Jesus se dirige aos demônios que estão naquele homem e diz: saiam desse homem. E naquela hora os demônios foram embora. A palavra de Jesus para aquele homem foi uma palavra de libertação. E naquele instante a libertação ocorreu. E naquele instante a libertação aconteceu na vida daquele homem. Quando aquele homem é liberto e vê-se em pleno juízo, ele pode agora retornar à sua casa, ele pode retornar agora à sua família, ele pode retornar agora aos seus amigos, ele pode retornar agora, quem sabe, ao seu antigo emprego, ou dependendo da idade dele, se ainda era um estudante, poderia voltar agora à escola, eu não sei. Mas certo é que a vida daquele homem pode voltar ao normal diante de uma palavra que Jesus falou. É uma palavra, apenas uma palavra. Quando aquele homem se vê liberto, ele vai até Jesus e diz: Senhor, deixa eu ir contigo. E Jesus mais uma vez direciona a ele uma palavra e disse: não, vai para a tua casa, vai para os teus e anuncia a eles o que o Senhor fez por você. É algo extraordinário que Jesus está fazendo aqui, porque o que é o comum, o que é o normal? Alguém quer me seguir? Então vem, me segue. Alguém quer andar comigo? Então vem, anda comigo. Alguém quer fazer parte do meu grupo? Vem, faça parte. Jesus diz: não, eu não quero que você vá comigo. Eu não quero você comigo. Eu quero que você volte para a sua casa. Eu quero que você volte para os seus. Sabe por que Jesus disse isso? Porque Jesus transforma a nossa vida para que nós possamos transformar o nosso mundo. Jesus envia aquele homem de volta à sua casa, porque a obra nele já havia sido realizada. Agora a obra precisava ser realizada através dele, a partir dele. Jesus nos transforma para nós transformarmos o ambiente em que nós estamos, para nós transformarmos aquele com quem nós, ou aqueles com quem nós convivemos. Evangelho não se vive aqui, evangelho se vive lá. Palavra não se pratica aqui, palavra se pratica lá. Aqui até demônio é confundido com anjo. A coisa tem que acontecer lá. É lá. Então, se Jesus transformou você, foi para que você transforme o lugar onde você está, o lugar onde você habita, o lugar onde você convive e as pessoas com quem você convive. É assim que se manifesta o poder da palavra de Deus nas nossas vidas. Para a filha de Jairo, Jesus, ao chegar diante dela, deitada em uma cama, sem vida, a palavra de Jesus foi: menina, eu te mando, levanta-te. Jesus não fez a ela um pedido. A palavra não foi de súplica, não foi de clamor. A palavra foi uma ordem: menina, eu te mando, levanta-te. Menina, eu te mando, levanta-te. A palavra dele para você é: levanta-te, eu te mando. Estou mandando você levantar. A minha palavra tem poder, a minha palavra tem autoridade para fazer você levantar, para você se reerguer, para você se manter de pé. Então levanta. E o que aconteceu? Aquela menina
sem vida, os órgãos parados, coração parado, pulmões parados, rins parados, fígado parado, sem nenhum sinal vital, ela teve que obedecer a autoridade da voz de Jesus. Ela teve que obedecer a palavra dele, porque a palavra dele na vida daquela menina trouxe vida. Será que essa palavra traz vida a você também? Será que essa palavra é suficiente para te manter vivo e de pé na presença dele? Para aquele homem que foi levado de Cafarnaum por seus quatro amigos, foi colocado diante daquele ambiente onde Jesus estava, no centro daquele ambiente onde Jesus estava. A palavra de Jesus foi: perdoados estão os teus pecados. Por que continuar carregando culpa? Por que continuar carregando peso? Perdoados estão os teus pecados. Perdoados foram os teus pecados. Diante da murmuração daquelas pessoas, Jesus diz: para que saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Virando-se para o homem, disse: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Mais uma vez a palavra de Jesus foi: levanta, levanta. Diante da sua palavra não dá para ficar prostrado. Diante da sua palavra não dá para continuar prostrado. Levanta, anda. Diante da sua palavra toda paralisia tem que acabar. A sua palavra não tem, a sua palavra é o poder de Deus. Aquele homem, diante da palavra dele, diante da voz dele, aquele homem levanta, joga no seu ombro o seu leito, uma espécie de maca, e vai embora, curado, restaurado. Observe que cada palavra que Jesus direciona para essas pessoas não muda apenas uma situação física, não muda apenas uma situação fisiológica, biológica. Cada palavra que Jesus direciona a cada pessoa dessas muda a vida daquelas pessoas. E a finalidade da palavra de Deus é mudar a vida do ser humano, é transformar a vida do ser humano, é transformar a nossa vida. Todos esses passaram a ter uma vida nova depois de terem esse contato com Jesus. Você já tem vivido essa vida nova? Essa vida nova já é uma realidade em você? Você já desfruta desse novo tempo? Certo é que, diante da palavra dele, algo acontece, bom ou ruim, prazeroso ou desagradável, mas diante da sua palavra, algo sempre acontece. A Bíblia diz que Jesus chegou certa vez em uma sinagoga. O culto estava acontecendo. Enquanto o culto estava acontecendo, Jesus percebeu que havia um homem que tinha a mão atrofiada. E quando Jesus olha para aquele homem que tem a mão atrofiada, Jesus direciona para ele a sua voz. Jesus não falou com o príncipe da sinagoga, Jesus não falou com os serventes, com os oficiais. Jesus direcionou a sua voz àquele homem e disse: levanta-te e vem para o meio. Mais uma vez, levanta-te. Mas agora, Jesus vai além. Além de dar a ordem para ele levantar-se, Jesus o convida para vir para o meio, porque o meio, o centro, é onde Jesus está, ou o centro é onde Jesus deve estar. Jesus estava no centro. Ele chama aquele homem, não é para que aquele homem esteja sendo exposto diante de toda a congregação, não é para que façam uma roda em volta daquele homem e todos fiquem olhando para ele, não. Mas Jesus o está convidando para vir para perto dele,
E quando Jesus o convida para vir para perto dele, e ele obedece, Jesus diz: estende a tua mão. E aquele homem estende a mão. Mais uma vida transformada, mais uma história mudada, mais um milagre realizado. Será que você é o único que não vai ter a sua vida transformada? Será que você é o único que não vai ter o milagre sendo realizado em você? Será que você é o único cuja palavra não vai causar efeito em você? Todos que ouviram a sua palavra foram impactados e transformados pela sua palavra. Que essa palavra toque e impacte também a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus ia se direcionando à casa de Jairo para ressuscitar a sua filha, durante o trajeto, uma mulher se aproxima de Jesus, toca nas suas vestes. Essa mulher, você conhece o texto, sofria de um fluxo do sangue, de uma hemorragia que já durava 12 anos. E quando essa mulher toca Jesus, a hemorragia cessa e a cura instantaneamente acontece. E quando aquela mulher é curada, Jesus vira-se para ela, pulando algumas partes da narrativa do texto, e diz: vai em paz, a tua fé te salvou. A palavra dele para você nessa noite é essa: vai em paz. Que você saia daqui nessa noite em paz, porque a tua fé te salvou. A tua fé na sua palavra te salvou. A tua fé te salva. A sua palavra te salva. A sua palavra te modifica. A sua palavra te impacta. A sua palavra te transforma. A sua palavra te limpa. A sua palavra te lava. A sua palavra te regenera. A sua palavra faz de você uma nova criatura. Então seja sensível à sua palavra, ouça a sua palavra, dê atenção à sua palavra, se alimente da sua palavra e viva a sua palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Foi essa palavra que Deus mandou para você nessa noite.